Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse momento eu convido você a refletir sobre mais uma lição do Evangelho. Vamos meditar um pouco, pedindo a Jesus nos assistir nesse momento, pedindo aos Espíritos benfeitores a sua ajuda, suplicando a Deus, nosso Pai, a paz interior em nossos corações para aguentar firme todos os momentos da nossa vida na Terra. Vamos começar com uma prece. Suplicamos ao Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Então, nesse momento, vamos lembrar de mais uma mensagem do livro Carta de uma Morta, de Maria João de Deus, que nós estamos complementando o nosso Evangelho. E a mensagem inicial, de número 38, o regresso espiritual ao lar terreno. Delineei então na mente tudo quanto se relacionava com a minha derradeira existência. Primeiramente vi-me à margem de uma encantadora paisagem marítima, avistando um caminho longo, através do qual fui impedida a seguir. Sentia-me na posse das faculdades volitivas que obtivera com meu desprendimento da vida carnal e numa fração infinitésima de tempo estava ao vosso lado. Aqui ela fala que no momento que ela pensou na família, ela pôde se deslocar daquele ambiente que ela estava volitando. Ela observou que não precisava mais daquele corpo físico e só através do pensamento, em minutos, ela já estava lá ao lado da família. Ah, como vos abracei a todos, emocionada e recolhida. Como achei pequenino o nosso antigo lar e como me penalizou o quadro das vossas dores e dificuldades. Chorei amargamente, vendo a miséria do mundo que vos compele ao sofrimento e a uma batalha sem tréguas. Veja bem, ela chegou na casa dela, viu a dificuldade que a família passava, porque era uma família carente também, era uma família com poucos recursos, e ela sentiu, sabe, aquela dor, né? Que todos nós, até mesmo quando visitamos um familiar, um parente que mora numa comunidade carente, a gente sente quando você sai de lá, você sai com o coração apertado, né? O que aconteceu com ela. Então misturei com a prece dos encarnados, sofredores e aflitos, a oração de minha alma amedrontada, rogando ao Pai Celestial que vos fortificasse na luta redentora, onde, ao lado dos inúmeros prantos e das alegrias mascaradas, esvoaçava o bando de mil tentações que assediam os espíritos no ambiente obscuro da vida carnal, obrigando-os ao esquecimento de seus deveres e de suas austeras obrigações morais. Eu acho que muita gente, às vezes, tem até vontade de falar sobre esse assunto, mas pelo fato de ter muita gente também que não acredita, não entende, né? Às vezes tem espírito que gostaria até de escrever para a família, mandar uma notícia, um recado, mas ele tem medo de escrever porque nem todas essas pessoas, elas acreditam, né? Que acontece tudo isso que ela está contando aqui. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o capítulo 27, Pedi e obterei, sobre a eficácia da prece. Há pessoas que contestam a eficiência da prece, baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo, pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Veja bem, lendo esse pedacinho aqui, esse trechinho do Evangelho, eu me reportei aqui, né,
Me reportei lá atrás, quando você faz uma prece por um filho que está doente e ele melhora. Ele obtém ali uma ligeira melhora. Às vezes você, quando não está sentindo bem, você procura um ambiente calmo, faz uma prece, né? Suplica a Jesus naquele momento os benfeitores para te ajudar, o seu mentor espiritual, o seu ente querido. Às vezes aquele ente querido que está do outro lado, que você já sabe que ele faz parte da sua equipe espiritual de colaboradores, para te ajudar, para fortalecer a sua fé. Tudo isso é importante nessa eficácia da prece. E aqui, no capítulo 8 da Emancipação da Alma, do Livro dos Espíritos, na questão 401, Kardec pergunta aos espíritos: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Veja bem, por que eu trouxe essa pergunta aqui? Gente, essas perguntas, elas são esclarecedoras. Aproveite, se você não é espírita, ou se você é espírita, estude o Livro dos Espíritos. Estuda aí o Livro dos Espíritos, que você vai entender tudo que você tem passado até hoje na Terra, se você ainda não observou. Veja a resposta que os espíritos deram a Kardec. Questão número 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não. O espírito nunca fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se relaxam e, como o corpo não precisa do espírito, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Naquele momento que você dorme, no momento do sono, quando você repousa, você visita seu familiar no mundo espiritual, você reencontra os amigos, reencontra pessoas queridas, pessoas que muitas vezes numa outra existência conviveram com você. Tudo isso está aqui muito bem explicado. E é através da prece que você entra em conexão com esses irmãos no mundo espiritual, sem precisar dormir. Você senta igual eu estou aqui sentada agora, fecha os olhos, faça uma prece contrita a Deus, suplicando ao Mestre Jesus, para que essas entidades encontrem a sua sintonia para te ajudar nesse momento. É por essa razão que certos acontecimentos acabam obrigatoriamente escapando ao que acostumamos chamar de fatalidade sobre a prece, mas que em nada altera a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou retardamento dos ponteiros de um relógio não anula a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Continuando a prece, ele diz: geralmente o homem vê apenas o presente, aquele momento ali. Ele não pensa no futuro que ele está planejando agora, hoje, com essa prece, evocando muitas vezes um espírito amigo para te ajudar, para fortalecer a sua fé, para que sua caminhada seja da melhor forma possível conduzida conforme as leis de Deus, conforme o seu processo reencarnatório. Geralmente o homem vê apenas o presente. Em vista disso, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Quantas pessoas vai ao hospital preparada para fazer uma cirurgia, e quando o médico diz: olha, você precisa passar alguns dias aqui de repouso para que a cicatrização ocorra sem nenhum problema, né? Para que você consiga sair mais rápido. E ali, naquele momento diante, eu tenho aquela rejeição no meu próprio corpo, através da minha mente que reflete lá naquela cirurgia. E tem pessoas que os pontos ficam podres,
supura a enfermidade lá, a cirurgia. Outros têm que passar novamente pela mesma experiência, porque a rejeição, além de estar no corpo, no físico, no tecido físico da pessoa, a maior parte dela está na mente, na falta de fé, na falta de amor, no orgulho, na vaidade. Tudo isso reflete. Até um corte que você faz no dedo quando você está cozinhando com uma faca, ali cortando um alimento. Tem pessoas que colocam ali, só lavou, colocou um pouquinho de sal, alguma coisa assim, e não sentiu mais nada. Já tem outros que é preciso levar ponto, a depender da profundidade. Porque é o seu corpo rejeitando, muitas vezes, a prece que você fez naquele momento que você não teve fé. E aqui no momento que ele traz a questão número 402 sobre essa libertação do espírito, por quê? No momento daquela cirurgia, você muitas vezes tomou uma anestesia geral e só está ali o seu corpo físico, o seu espírito está ali do lado, observando tudo aquilo que está acontecendo. Tem pessoas que até contam detalhes da sua cirurgia quando aconteceu, porque o espírito da pessoa se manifesta. E aqui na pergunta 402, Kardec pergunta aos espíritos: como avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Como é que eu avalio? Aonde eu vou? Com quem eu estive? O que eu fiz por lá? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons. Veja bem. Faculdades que, em vigília, têm a lembrança do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, neste mundo ou em outro. Quando dizeis, tive um sonho esquisito, horrível, mas que não tem nada de real, enganai-vos. É muitas vezes a lembrança dos lugares e das coisas que vistes, o que vereis numa outra existência ou num outro momento. Viu aí? Então, o esclarecimento está aqui. Basta você se permitir a esse estudo. Lembra que no Evangelho eu esclareci sobre a prece, que quando você entra em contato com o espírito amigo, ele vem imediatamente te ajudar por meio da transmissão de pensamento. E essa transmissão de pensamento, ela acontece na hora que eu estou fazendo essa prece aqui de agradecimento aos espíritos amigos, porque eles estão aqui. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Apesar de não ter transmitido essa comunicação dos espíritos, mas eu estou lendo mensagens ditadas pelos espíritos. E que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Veja bem, agora eu estou preparada para fazer o meu trabalho de fé, de amor e de caridade que eu tiver condições de fazer nesse momento. Então você também é capaz. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, nos ajude. Deixe um comentário daquilo que você gostaria que fosse gravado aqui para você assistir aí às 18 horas nas nossas sementes do Evangelho. Que Deus nos proteja. Até o nosso próximo encontro.